Vamos lá, galera. Hoje, depois de algum tempo sem gravar um vídeo, vamos gravar mais um vídeo falando um pouco do aquário, de aquarismo marinho. Vamos falar agora das algas, que é uma coisa que assola bastante o aquário no início. É uma coisa que até o final, vira e mexe, tem situações em que as algas aparecem e a gente saber identificar as algas é o princípio para acabar com elas. Então, no aquário de rochas vivas, devemos combater a proliferação de algas verdes, pois sufocam os corais vivos e invertebrados e ainda competem por espaço no aquário. Tem que ficar atento. Escovas de dentes são usadas para escovarem as rochas, caso você sinta uma alga verde querendo surgir. Aquário sempre vai produzir algas. Surgem algas, os peixes as comem. Surgem outras e assim por diante. O ORP alto mais muita carga orgânica é igual a algas se proliferando. Cuidado! A morte de algas podem turvar a água do aquário, aumentando o nível de fenol, que é tóxico para os peixes. Excesso de alimento ou de peixes traz acúmulo de detritos e esse detrito é alimento para as algas filamentosas. São nutrientes para elas. Vamos falar de uma alga boa, que é a alga calcária, a alga pink, a alga rosa. São ótimas para um aquário de rochas vivas. Nível alto de cálcio, exemplo, acima de 400 ppm, favorece o desenvolvimento da alga pink. A alga pink disputa espaço no aquário com as algas verdes filamentosas. Muita alga pink no aquário inibe as verdes. Reserva alcalina alta favorece seu crescimento. Se cair a reserva alcalina, a alga pink fica branca ou esbranquiçada. A rocha viva entra marrom no aquário. A formação de pontos pinks vão surgindo aos poucos. O pleno desenvolvimento se dá a partir do terceiro mês em média. Nível alto de magnésio na água faz a rocha ficar mais escura. Existem vários tipos de algas calcárias, que é a alga pink, em várias tonalidades de cor. Apreciam correntezas mais moderadas, em geral, se desenvolve lentamente no aquário. Eventuais alimentos para algas calcárias podem ser aplicados. No entanto, tenha prudência na dosagem, pois podem servir de nutrientes para algas verdes, que são as algas filamentosas. Para ter uma boa gama de alga calcária, para nascerem as placas, os níveis ideais, no caso de cálcio, é de 400 ppm para cima, pH 8.3 a 8.6, reserva alcalina de 8 e 10 dkH e temperatura da água de 20 a 24 graus Celsius. Vamos falar um pouco das zootexelas agora. São algas que vivem em simbiose com algumas espécies de invertebrados, corais no caso, e contribuem para a vida do animal. Fornecem alimento e energia ao coral. Nitrato alto pode matar as zootexelas. As lâmpadas Actine Blue é ótima para essa alga. O ferro é importante para as zootexelas. Elas não gostam de calor. Mini ermitões não comem zootexelas. As zootexelas, devido à fotossíntese, oferecem glicose, aminoácidos e lipídios aos corais, que em troca, devido à parceria da simbiose, produz amônia, fonte nutritiva de nitrogênio, e fosfato para as algas. É tudo equilíbrio. Sem luz, os pólipos dos corais definham e morrem. Algas verdes filamentosas, os caramujos e mini ermitões, os paguros, são devoradores de algas. Use-os para esse fim. O pó das rochas pode incentivar o surgimento de algas. Entenderam? Então, não suportam pH muito alto as algas filamentosas verdes. Para combater as indesejáveis algas verdes, combate fosfato, nitrato, que são alimentos para essas algas. Mantenha sempre a zero. A zero também eu não concordo de manter sempre, não, apesar da leitura estar falando para manter a zero, mas é bom deixar um nível de nitrato baixo. O uso de removedor de fosfato na caixa, no SAMP, ajuda a baixar um pouco esse nível de fosfato, e o nitrato alto faz baixar o pH, isso a gente já sabe também. E o pH baixo incentiva o crescimento das algas verdes. É tudo um conjunto. O ORP baixo pode acarretar um grande crescimento de algas filamentosas. As algas se alimentam de nitrato.
apreciam correntezas fortes em geral. Algumas algas, tem outras algas, ou como as cianobactérias, que já não gostam de circulação forte. O plâncton morto em algas recém-coletadas, plâncton morto em água recém-coletada é alimento para algas verdes. Por isso, muito cuidado quando coletar água do mar. As algas verdes filamentosas, quando se desenvolvem sobre os corais vivos, podem sufocá-los. Nível de fosfato alto surgem com dieta líquida para invertebrados, alimento, população, poeira do ambiente ou produtos, sal e condicionadores, de má qualidade. A macroalga, vamos falar das macroalgas agora, são como árvores, absorvem substâncias químicas da água, inibem o desenvolvimento das algas verdes filamentosas. Um exemplo é a Caulerpa, que necessita de ferro, 1 ppm para ela. Deve-se cortar periodicamente. E no dia do corte que você for fazer, você faz sempre esse corte no dia da TPA do aquário, que geralmente o ideal é quinzenal ou mensal, dependendo de como está o aquário. Observação: as caulerpas não combinam com mochirons, acróporas, montíporas, goniópora e catalapilha. É difícil a palavra. Não corte as macroalgas aleatoriamente. Não pode ela aleatoriamente. Elas soltam substâncias químicas no aquário. Não se dão muito bem com corais vivos, pois disputam o mesmo espaço no aquário e podem se intoxicar mutuamente. Soltam elementos químicos na água. Então evite mantê-las em aquários de corais vivos. Se você for mantê-las no aquário de corais vivos, você sempre deve colocá-las no refúgio. Então é separado. Você tem um refúgio para criar uma microvida para certos espécimes de peixes ou até mesmo de coral, mas nunca dentro do aquário. Entendeu? Vamos falar agora das algas marrons, que são as diatomáceas. Ela infesta os aquários nos primeiros dias, não devemos nos preocupar muito com elas. Em 2 ou 3 semanas ela some, o nitrato é seu alimento. O silicato presente na água de torneira motiva o crescimento delas. Na água deionizada esse problema inexiste. Evite colocar corais e invertebrados nas 2 primeiras semanas de montagem do aquário. Alguns caramujos e peixes algueiros são indicados para combate de algas marrons. Falar um pouco das algas vermelhas, que formam um tapete vermelho. Então, o nível baixo de cálcio na água pode fazer surgir algas vermelhas do tipo filamentosas. Retire-as com as escovas de dentes, indicam potencial redox baixo, indicam má qualidade de água, indicam também deficiência na iluminação. Agora, algas bolhas, que são as valônias. Retire-as do aquário. Disputa espaço com os zoantos. Se muito impregnado nas rochas, tem que substituir as rochas. E os zebrasomas, no caso, são comedores de valônias. Então, galera, falamos um pouco de alga. Cada um tem o seu jeito de acabar com ela, outros têm outras ideias. E aí a gente vai fazendo e visualizando o método correto. Como eu falo sempre, o aquarismo marinho ele não é uma ciência exata. Ele está sempre em mútua evolução, e você evoluindo, é legal você dividir isso com as pessoas, porque cada ideia somada faz com que o nosso hobby ele vá melhorando. Então esse é o nosso mais um vídeo depois de algum tempo. Estamos acabando os vídeos falando mais de coisas teóricas. Já estamos bolando o vídeo que vai falar sobre como fazer uma luminária DI de LED. Esse vai ser um vídeo que vai bombar para ensinar as pessoas, tirar todos os mitos. E é isso aí. Muito obrigado e boa noite.